Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor. Eu e o pessoal do meu grupo, que é composto pelo João Paulo Prudêncio, o João Paulo Sartori, eu, o Leonardo Zarelli e o Vinícius, a gente vai apresentar um pouquinho sobre a giberelina, qual a importância desse hormônio vegetal, a sua ativação e a sua inibição. Então vamos lá. A giberelina, ela é um hormônio vegetal, mas ela não foi descoberta sendo hormônio vegetal. A descoberta da giberelina aconteceu estudando uma doença fúngica do arroz, uma doença chamada Bacanae, que era a doença da planta boba, que era oriunda do fungo patogênico Gibberella fujikoroi. Doença da planta boba, por qual motivo que foi chamado isso? Com o decorrer desse trabalho, vocês vão ver que uma das importâncias da giberelina é o crescimento do caule, o crescimento da planta em si, mas principalmente pelo crescimento do caule. Então, no meio das plantações de arroz, eles observavam uma planta que estava se sobressaindo e ela estava com um caule muito grande. E por isso que ela foi chamada de planta boba e foi causada por esse fungo patogênico, Gibberella fujikuroi, que teve a presença de giberelina nessa planta. Na década de 1930, esse fungo ele foi isolado em laboratório. Aí eles conseguiram obter uns cristais de crescimento vegetal e foi chamado esse composto de giberelina A. Na década de 50, foi descoberto outro composto, foi purificado e filtrado dessas culturas de giberela, e depois que eles denominaram de ácido giberélico, o GA3. E ao mesmo tempo que estavam feita essa pesquisa, alguns cientistas japoneses também caracterizaram 3 giberelinas diferentes, a partir de uma amostra original, e a denominou de GA1, GA2 e GA3, que é o ácido giberélico. A primeira identificação de uma giberelina em um extrato vegetal ocorreu em sementes imaturas de feijão scarlet, o Phaseolus cochineus. Isso foi em 1958. Aí, a partir disso, eles conseguiram caracterizar ela como um hormônio vegetal. O que difere uma giberelina, o que faz uma molécula ser uma giberelina, é a sua estrutura química. Diferente dos outros hormônios, que eram a sua função, aqui a gente sabe que é a estrutura química. Então, como que é a estrutura química de uma giberelina? É formada por esse esqueleto entigiberelano, que ele é formado com 4 unidades de isopreno. Esse isopreno ele é uma unidade biológica, então ele está presente em muitas coisas, e 4 unidades desses, cada um com 5 carbonos, então a gente forma a giberelina com 20 carbonos. A gente pode ter a giberelina com 20 carbonos e a giberelina com 19 carbonos, que vai ser a perca de um carbono. E a gente vai saber mais para frente o porquê acontece isso. Vamos lá, biossíntese da giberelina. Ela é sintetizada pela rota dos terpenoides. A primeira etapa para a formação da giberelina vai ocorrer nos plastídeos, onde algumas enzimas que têm o nome de ciclases, elas vão formar os 4 anéis do esqueleto entigiberelano. Então, como vocês podem ver, o esqueleto ele é formado por 4 unidades de isopreno, e essas enzimas ciclases vão formar 4 anéis que vão formar o esqueleto entigiberelano. A segunda etapa, o que vai acontecer? Vai ser adicionado 2 grupamentos carboxilas à estrutura desse entigiberelano, formando a AG12, que foi a primeira giberelina a ser sintetizada para poder ser aplicada. A AG12, ela é inativa, ela vai necessitar de um processo de ativação que vai ser explicado no próximo slide. O que eu queria comentar com vocês é o seguinte: o que vai diferenciar cada giberelina da outra vai ser uma ligação de um grupo hidroxila em um tal carbono. Exemplo, vou colocar um hidroxila no carbono 2, um CH3 no carbono 12. Isso que vai diferenciar cada giberelina, né? De cada uma. O que vai? Então, vamos lá, vamos recapitular. A giberelina ela foi descoberta a partir de um fungo. O que difere ela? O que difere uma molécula de ser uma giberelina vai ser a sua estrutura química, que é formada por 4 isoprenos, e vão formar o esqueleto entigiberelano. E o que vai diferenciar cada giberelina da outra vai ser a posição da hidroxila ou do CH3. Aí mais para frente o pessoal vai explicar o processo de ativação e as outras coisas. Muito obrigado. Bom, olá pessoal, meu nome é Leonardo Zarelli, como o João já tinha me apresentado anteriormente.
e eu vou dar prosseguimento na explicação sobre a biossíntese das gibberelinas. Bom, o João já comentou a primeira e a segunda etapa, né? E ele chegou até a parte em que se forma os anéis, né? O esqueleto ente-gibberelano, que é a característica das gibberelinas. A partir desse momento, né, em que forma a G12, né? Que é a primeira gibberelina a ser formada na biossíntese, ela tem esse nome, a G12, porque foi a 12ª gibberelina a ser descoberta. Então, as gibberelinas são nomeadas de acordo com a descoberta, a ordem de descoberta. Ela é a primeira gibberelina do ciclo, né, da biossíntese a ser formada, mas ela é chamada de AG12. Nessa etapa aqui, no citoplasma, né, que se forma o primeiro esqueleto gibberelano e forma a G12, só que essa G12 ela não está numa forma ativa. Ela tem 20 carbonos em sua composição e para ela estar ativa ela precisa ter 19 carbonos. Portanto, ela precisa perder um carbono para ficar ativa. E essa perda desse carbono é devido a essa enzima chamada GA20 oxidase, que ela oxida, ela retira um carbono, o carbono 20 aqui, né, do esqueleto ente-gibberelano, que torna essa enzima essa molécula de gibberelina, a gibberelina em si, né, com 19 carbonos, deixa ela com 19 carbonos. E ao retirar o carbono, o oxigênio que sobra aqui na onde estava o carbono, né? Esse oxigênio vai fazer uma ligação com esse carbono de baixo aqui, formando uma ligação do tipo éster. Essa ligação é chamada de lactona e ela é essencial para que haja a síntese, a ativação da gibberelina. Após isso, a gibberelina ainda não está ativa, ela precisa passar por mais um processo para ela ser realmente ativa, que é a ligação de uma hidroxila no carbono 3, aqui da cadeia de ente-gibberelano. E essa ligação ela é realizada pela enzima GA3 oxidase, ela vai simplesmente ligar uma hidroxila ali no carbono 3 e daí sim a gibberelina vai estar ativa. Bom, e do mesmo jeito que existem enzimas para ativação da gibberelina, existem também enzimas para inativação dessa. Ela se dá por essa enzima, o nome dessa enzima é GA2 oxidase, que basicamente ela vai ligar uma hidroxila no carbono 2. E a partir dessa ligação dessa hidroxila, o receptor não vai conseguir mais receber, né, a mensagem dessa gibberelina, e ela vai ser inativada. Esse processo ele é irreversível. Existem alguns mutantes relacionados à homeostase das gibberelinas, e eu trouxe umas imagens aqui para explicar melhor. Aqui nessa primeira imagem a gente vê alguns genótipos, né? O GA1, GA2, GA3 até o GA5 aqui. E esses genótipos eles são mutantes para algumas enzimas. Aqui do lado direito, né, do slide, tem um esqueminha da síntese de gibberelina. E esse mutante aqui, o genótipo GA1, ele é mutante para a enzima CPS. E ela está bem aqui no comecinho do esquema. Então, como ele é mutante, ele é deficiente para essa enzima. Ele não produz essa enzima. Então, como ela é necessária para continuar o esquema, ela vai ser inibida aqui e não vai mais continuar a síntese, né? Portanto, esse genótipo aqui ele é anão. Como o genótipo GA2 também, que ela é deficiente para a enzima KS, que é a segunda aqui, né, no esquema. A partir daqui não vai mais ter síntese. E a GA3 também, ela é deficiente para KO. E repare que todas elas expressam o gene
de nanismo, né? Elas não produzem, não sintetizam a gibberellina, não conseguem chegar no final da biossíntese, portanto elas ficam pequenas e estéreis também. E a GA4 e GA5, a GA4, no caso, ela é deficiente, ela é mutante para a enzima GA3 oxidase, que, como a gente viu, é uma enzima de ativação da gibberellina. E ela está bem aqui no final do ciclo. Ó. A gente pode perceber que esse genótipo ele cresceu um pouco mais do que os anteriores, mas ele ainda não cresceu como a planta original, né, que sem ser a mutante para essas enzimas. E o genótipo GA5 também ele é deficiente para a enzima GA20 oxidase, que também é uma de ativação. Portanto, vai crescer um pouco também, mas não igual a planta que não é mutante. Elas são inibidas aqui a síntese, né? Não produzem a ativação, não ativam a gibberellina. E aqui essa imagem do meio eu trouxe para exemplificar aqui que essa terceira planta aqui, quer dizer, essa quarta planta, ela é muito maior do que as outras três, né? E ela é deficiente, ela é mutante para a enzima GA2 oxidase, que a gente viu anteriormente, que é uma enzima de inativação. Portanto, essa planta aqui ela não vai conseguir inativar a síntese, inativar as gibberellinas, né? Então vai ter muita gibberellina ativa, não vai haver inativação e a planta vai crescer excessivamente, vai ter um alto crescimento, né, dos entrenós, alongamento, que uma das funções da gibberellina é o crescimento, né? E quanto à homeostase das gibberellinas em geral, a gente já viu a biossíntese dela, né? E essa síntese pode ser afetada por condições, né, dos dias frios, dias longos, que tem muita luz, né? A temperatura, dependendo da temperatura, contribui com essa síntese, aumenta ou diminui. E as gibberellinas, ela também tem o poder, né, digamos assim, dessa inibição por retroalimentação. Ou seja, quando está sintetizando muito, está tendo muita gibberellina ativa, ela percebe isso e inibe, controla, regula, né, a síntese, impedindo que haja uma síntese a mais, né, de gibberellinas. A inibição, como a gente viu anteriormente, que ela é pela ligação, né, da hidroxila no carbono 2, que ela é irreversível. Só que existe também um tipo de inativação que é por conjugação com açúcares, que a gente vai ver posteriormente nessa apresentação. Essa conjugação com açúcares ela é uma forma reversível, ela pode ser ou não inativada. Ela pode voltar a ser ativa, né? E o transporte das gibberellinas, ele não tem muita importância aqui, porque como as gibberellinas são sintetizadas em todas as partes das plantas, né? Por exemplo, uma parte que precisa de gibberellina na parte aérea, a gibberellina que é sintetizada no ápice do caule vai fornecer essa gibberellina que está precisando ali perto mesmo, né? Da região onde necessita, vai fornecer essa gibberellina. Portanto, o transporte desse hormônio não é de muita importância assim. Bom dia, meu nome é Vinícius Schneider, eu faço parte aqui do grupo que vai falar das gibberellinas. Vou começar falando da parte de conjugação. A das principais formas de conjugação, principalmente quando se fala em sementes, são as gibberellinas glicosiladas. O que são as gibberellinas glicosiladas? São formadas por uma ligação covalente entre a gibberellina e o monossacarídeo. No caso, o monossacarídeo mais utilizado, o principal açúcar nesse caso, é a glicose, que se liga à gibberellina por meio de um grupo carboxila, formando a gibberellina glicosilada. Se ela se ligar por meio de uma hidroxila, ela irá formar a gibberellina glicosil éster. Falar um pouco da percepção e transição do sinal. A gibberellina ela promove a expressão celular, a expressão gênica.
Então, como que ela atua nessa percepção de transição sinal? Quando há altos teores de gibberelina no meio, ela irá se ligar à proteína receptora do núcleo, que no caso é a GD1. Ela irá ativar essa proteína. Essa proteína, por sua vez, irá degradar a proteína repressora, que no caso é a proteína SLR1 dela, que ela vai causar uma ubiquitinação ou uma degradação dessa proteína repressora. O que essa proteína repressora faz? Ela reprime, ela impede a expressão gênica. Quando se degrada, se ubiquitina essa proteína, retorna-se a expressão gênica da célula. Aí você começa a voltar a ter as respostas fisiológicas, começa a voltar no caso, com a repressão dessa proteína, com a degradação dessa proteína, a resposta fisiológica, o crescimento, o desenvolvimento da planta, do fruto. A gibberelina atua em diversos mecanismos e tem vários papéis dentro da célula. Dentro dos seus papéis fisiológicos, a gente pode citar o crescimento do caule e da raiz, que eles podem ser submetidos por duas formas, ou pelo alongamento celular, no qual a gibberelina vai promover uma expansão, um aumento do volume celular, ou por meio do estímulo da divisão celular, estimulando a célula a se dividir, a estimular a divisão celular. Ela atua na germinação de sementes, também na transição da fase jovem para a fase adulta. Ela induz o florescimento das plantas, principalmente quando nós falamos de plantas de dias longos, que são as plantas que precisam de um maior fotoperíodo, e atua também na determinação do sexo. Atua no desenvolvimento do pólen e crescimento polínico, estabelecimento do fruto e partenocarpia. Falando de novo do crescimento do caule, que é uma das principais formas de atuação, o principal papel da gibberelina, como se fala em fisiologia de uma planta, um dos principais papéis é o crescimento do caule. Ela aumenta a expansibilidade da parede celular. Por quê? Ela ativa a enzima SHET, que é a xiloglucano endotransglicosilase. Essa enzima vai permitir, com a ativação dessa enzima, ela vai permitir uma turgidez da célula, ela vai afrouxar, por assim dizer, a célula. Você causando esse afrouxamento vai possibilitar a expansão, um aumento celular. Ainda sobre o crescimento do caule, as gibberelinas agem na distribuição das microfibrilas de celulose da parede celular. Como? Elas possibilitam que as microfibrilas sejam distribuídas todas no mesmo sentido e direção. No caso, se observa aí, a gibberelina ela promove a distribuição das microfibrilas de forma longitudinal. Ou seja, ela promove um alongamento longitudinal do caule, crescendo para cima. A expansão longitudinal do caule. Bom dia, meu nome é João Paulo, eu faço parte do grupo que vai falar um pouco sobre as gibberelinas. Eu vou falar a atuação dela no crescimento do caule, crescimento da raiz e germinação de sementes. Bom, a aplicação de GA em plantas de roseta induz o alongamento dos entrenós. Isso faz com que a planta cresça mais, estimula o crescimento dos caules. Plantas anãs são geneticamente incapazes de produzir GA, por isso é o impedimento do crescimento do caule. A aplicação de GA estimula o alongamento dos entrenós em vários tipos de espécies. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre um experimento realizado com a glutamina no crescimento do caule. Bom, no experimento, fizeram a aplicação de LAB 150978, que é um inibidor da síntese de GA, de maneira isolada e combinado com a G4, que é um estimulante de crescimento. Bom, o LAB 150978 inibe a enzima oxidase do ente-caureno, reduzindo o crescimento do caule. Nesse experimento aqui dá para ver, quando não foi aplicado o inibidor,
a planta se desenvolveu normalmente. Quando inibiu o crescimento da GA, a planta praticamente murchou a zero. E isso pode ser revertido com a aplicação de giberelina bioativa, que é a AG4. Bom, crescimento da raiz. Plantas tratadas com giberelinas também apresentam crescimento de raiz, apesar de que o crescimento é maior evidente no caule. A raiz se desenvolve, mas é mais evidente o crescimento no caule com a aplicação de giberelina. Em mutantes nos quais a síntese de giberelina foi bloqueada, apresentaram raízes mais curtas do que em plantas selvagens. E a aplicação de giberelina na parte aérea promove tanto o crescimento do caule quanto da raiz. Então, podemos ver aqui que a aplicação da giberelina é fundamental para o crescimento da raiz, parte aérea e caule, tanto se a aplicação da giberelina for somente na parte aérea. E em plantas selvagens que não tiveram essa aplicação, apresentam raízes bem mais curtas. Bom, a germinação de sementes. A giberelina é utilizada na germinação para quebrar a dormência das sementes que requerem luz e frio para a indução da germinação. A giberelina também é utilizada para o enfraquecimento da camada do endosperma que envolve o embrião e restringe o seu crescimento, e para mobilização de reservas energéticas do endosperma. Olá pessoal, meu nome é João Paulo e hoje irei falar um pouco sobre inibição e aplicação do hormônio giberelina. A giberelina pode ser aplicada com o objetivo de acelerar ou retardar a transição da fase juvenil para a fase adulta de plantas. Essa aceleração ou retardo irá ocorrer dependendo do interesse do produtor. A dose e o tempo varia também de espécie para espécie. Como podemos ver aqui na imagem A, as giberelinas induzem a forma de gemas de cone em coníferas jovens. Os inibidores da síntese de giberelina. Bom, esses inibidores, conhecidos como retardantes, são muito utilizados na agricultura. Tem a finalidade de redução do acamamento de plantas e do crescimento de árvores. A giberelina tem uma expressão mais relevante no crescimento de caules, fazendo com que as plantas cresçam bastante de tamanho, mas que ficam com hastes finas, que não suportam o peso, podendo levar ao acamamento. A inibição deste hormônio é importante para evitar este problema de acamamento, fazendo com que os caules fiquem mais rígidos e grossos. Também tem importância na tolerância a estresses ambientais, como a seca, e atua também na indução do florescimento. No melhoramento genético, a aplicação de giberelina pode-se obter um maior número de gerações em menor espaço de tempo, visto que minimizar o tempo é um dos principais obstáculos para o melhorista. Também estimula a floração e a aceleração da produção de sementes. Aqui temos alguns produtos utilizados como inibidores de giberelina. O clormequat é um composto orgânico usado como um regulador de crescimento vegetal, inibe o alongamento das células, resultando em hastes mais grossas e mais resistentes. Temos também o paclobutrazol, que é um fungicida retardante de crescimento das plantas, reduz o crescimento internodial e aumenta o crescimento da raiz, causando floração precoce e aumentando a quantidade de sementes. Tem o AMO 1618, que inibe a síntese de endicaureteno logo na primeira etapa da síntese de giberelina. E algumas aplicações práticas, como a produção de frutos, produção de cerveja e uísque, aumenta a produção da cana-de-açúcar, aumentando os entrenós, em consequência, ocorre aumento na produção de sacarose. Alguns resultados mostram que a aplicação de giberelina induz um aumento de 20 toneladas por hectare na produção bruta de colmos e de 2 toneladas por hectare na produção de açúcar. Aqui temos as referências bibliográficas utilizadas para a realização deste trabalho. Espero que gostem e obrigado a todos.